pessoal, tudo bem? SV tá no ar, mais um programa incrível aí para vocês. Hoje o bate-papo é comigo. E o meu convidado de hoje já veio aqui, já esteve aqui com a gente. E hoje ele volta para uma outra conversa, né? Mais um assunto quente aí. Vou pedir para ele se apresentar. Tudo bem, professor? Sim, Cláudio Felizone de Ângela, eu sou presidente do IBEVAR e professor da USP. Professor Cláudio, obrigada, viu? Pela sua presença, ou professor Felizone, como o mercado te conhece, né, professor? Isso, me conhece como professor Felizone. Eu agradeço realmente, né, o seu retorno aqui para mais uma conversa. Hoje a nossa conversa, professor, é sobre Dia dos Namorados, sazonalidades no varejo. Então vamos falar um pouquinho, para quem acompanha o nosso canal, ou vive aí o varejo, o alimentar, o canal supermercados, a indústria de alimentos. Se uma coisa que torna o varejo vivo são as datas sazonais, né, professor? Isso movimenta, né? Na verdade, o varejo é uma atividade sazonal. Nós temos, uma evolução do comércio que baseia-se no volume de renda, da renda real das famílias, do volume de crédito. Isso tem um crescimento tendencial. Mas acima desse crescimento tendencial se estabelecem as datas especiais. Dia das Mães, Natal, Black Friday, Páscoa agora, Dia dos Namorados. Nestes momentos você tem um acréscimo de vendas acima da tendência. É por isso que o IBEVAR, juntamente com a FIA, realiza de modo recorrente estudos sobre intenção de compra todos os meses e trimestralmente. E também o faz em datas especiais. Agora mesmo nós vamos estar avaliando quais são as intenções de compra para a Páscoa. E, professor, a gente conversou antes da gente entrar aqui no ar de uma pesquisa que vocês fizeram com foco no Dia dos Namorados, né? Fala um pouquinho desse material. Nós fazemos, como eu disse, nós fazemos vários estudos ao longo do ano. O IBEVAR e a FIA juntamente realizam 40 estudos ao longo do ano, 40 estudos, e boa parte desses trabalhos é sobre comportamento de consumo, que é o que interessa ao varejo. Um destes trabalhos foi o comportamento de compra no Dia dos Namorados. Então, o que se monitorou neste estudo foi exatamente as diferentes linhas de produtos. E, obviamente, o que se observou, porque também se fez, vamos dizer assim, um trabalho que buscou esse comportamento nos últimos 10 anos, uma migração desse comportamento para muito mais para serviços do que para produtos. Né? Então, as pessoas, nesta data, buscam restaurantes, buscam hotéis, motéis, enfim, vamos dizer, a renda das pessoas se concentra principalmente nesses serviços, quando a data é Dia dos Namorados. Esse é o trabalho, e nesse trabalho existe, vamos dizer assim, a tendência dos diferentes serviços e dos diferentes produtos, chocolate, etc. Só que o supermercado, professor, de uma certa maneira, ele aumenta realmente o faturamento dele nesse período, mesmo não sendo uma data, talvez, a mais importante comercialmente, né, para a própria indústria, para o supermercado. Não, porque o que acontece também, e nós estamos vivendo um momento que, infelizmente, nós temos tido uma compressão da renda, e com uma data especial como o Dia dos Namorados, por paradoxal que pareça, é uma oportunidade singular para os supermercados, porque com a renda comprimida, estas opções mais caras, elas acabam estando mais afastadas das possibilidades do consumidor final. Então, um supermercado com criatividade pode criar kits, pode criar estímulos para compras como flores, etc., ou até mesmo em ações coordenadas com outras operações, oferecer coisas que possam interessar
ao amado ou amada e, com isso, não só realizar o presente, mas também ter, vamos dizer assim, esse envolvimento emocional que o supermercado pode ajudar a construir. Ele tem que começar a se preparar agora, né, professor? Tem que começar a preparação para essa data. Isso é absolutamente fundamental em qualquer atividade, principalmente no que diz respeito às atividades de varejo. E, para tanto, é essencial, né, as pessoas que nos assistem devem ter muita consciência da importância de um banco de dados. Hoje, estes bancos de dados podem trazer muitas informações valiosas sobre este comportamento de compra. Então, esta antecipação é fundamental para rentabilizar a operação comercial. O que comprar, como comprar, quando comprar, o que comprar, com quais outros itens devem ser que comprados. É o cross, né, professor? Exatamente. O famoso cross merchandising. Exatamente. Né? Isso permite que você aumente a rentabilidade do negócio. Um banco de dados, é muito importante dizer o seguinte, eu costumo mencionar aqui uma expressão que é assim: você pode morrer no deserto por falta de água, mas você também pode morrer num oceano de informações. Também, né? Então, quer dizer, não basta só capturar as informações, é preciso aportar inteligência de decodificação destes dados de maneira a trazer informações gerenciais, estratégicas para o seu negócio. Tem que entender e transformar tudo aquilo em estratégia. Né? Veja, um exemplo muito claro disso é o seguinte: é uma analogia que a gente pode fazer entre mapa e território. Né? Então vamos supor que você me convide para ir à sua casa. Não é? E nós ainda não temos o Waze. Né? Nós estamos há 15 anos atrás e não temos o Waze. Tá? Muito bem. O que você iria fazer? Você iria fazer um mapa. Não é? Esse mapa não tem tudo o que tem no caminho daqui para sua casa. Não tem. Né? Não tem quantos sinaleiros eu vou passar, não tem o nome de todas as ruas, mas um mapa bom, ele tem as principais informações que me conduzirão de onde eu estou para a sua casa. Então, o banco de dados, ele precisa ter esta concepção, ele precisa ser um ator que permita fazer com que esse deslocamento do presente em relação ao futuro conduza a empresa a um horizonte exitoso. E desprezar aqueles dados ou aquelas coisas que simplesmente atrapalham essa construção desse caminho do presente para o futuro. Você falou de serviço, né? Que a pesquisa apontou. Realmente, acho que o consumidor ele sempre busca, independente da data, né? E no caso do supermercado, produto todo mundo vende o mesmo, né, professor? A questão é, você vende o mesmo que o teu concorrente. Você pode buscar, de repente, oferecer serviços, promoções, né? O que dá para fazer em termos de serviço, Horácio? Isso. Você colocou um ponto que é isso mesmo, não é? O que um supermercado vende? Commodity. Né? Todo mundo tem uma mesmo. caixa de chocolate no supermercado A, B ou C é exatamente o mesmo. Né? Então, o que vai fazer, o que vai diferenciar a compra neste ou naquele supermercado numa data especial, por exemplo, né? Numa data especial? A criatividade. A criatividade, que é, por exemplo, uma composição que você pode fazer uma caixa de chocolate com alguma outra coisa, ou o chocolate colocado numa posição destacada, um combo, um kit, enfim, são questões que diferenciam a sua operação. Porque nós, como consumidores, ou pessoas de maneira geral, mas essas pessoas agem também como consumidores, né? Nós agimos
motivados por dois grandes impulsos, né? Um que é a razão, né? E o outro que são as nossas emoções, né? A razão compara preços, a razão faz uma avaliação mais criteriosa das oportunidades. A emoção é aquilo que você é capturado pelaquela situação e vamos dizer assim, te catapulta para aquela compra, não é? Que muitas vezes pode não ser nem recomendada do ponto de vista racional, mas que faz com que você a exerça, que você compre aquele produto. Isto é, vamos dizer assim, é possível em qualquer tipo de negócio, incluindo um supermercado que vende commodities, basicamente. Só que essas datas, é aí que está o segredo, o senhor disse tudo. Geralmente as pessoas elas vão pela emoção. Então, às vezes você está disposto a gastar o que você não estaria num dia normal. Sim. Né? Você imagina o apaixonado, não é? Vai ser conduzido exatamente pelos determinantes do coração. Não é? Então, é uma oportunidade. Fora do Brasil, o senhor tem case? O senhor lembra de alguma rede? Algum varejo que trabalha muito bem essas datas? Não sei se é Dia dos Namorados ou... Não, eu diria o seguinte... Que alguém que seja como um exemplo. Eu diria o seguinte, não é? Eu vou fazer aqui uma comparação que é a dos Estados Unidos. Não é? Eu vejo, por exemplo, o Natal. Não é? O Natal aqui no Brasil, você começa a ambientar em novembro, ou na segunda quinzena de novembro. Tarde, né? Até. Tarde. Tarde. E nos Estados Unidos, em outubro, você já começa a preparar, vamos dizer assim, o espírito do Natal. E o espírito do Natal traz um componente afetivo muito grande. Então, você começa a dispor o consumidor, a vontade do consumidor, a comprar. Aqui no Brasil é diferente. Entendi. Então, de repente, eu acho que se preparar antes, né? Mas é aquilo que você falou, que tem datas, né, professor, que são mais emotivas, né? Sim, sem dúvida. A gente sabe. Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, etc. Quem vai esquecer da mãe, né? A indústria pode... ela é um parceiro aí, né, do supermercado. O senhor acha que ela pode ajudar a rede, seja ela média, grande ou uma loja pequena? Como é que pode ser essa relação? Como é que ele pode se apoiar nessa parceria? Sim, veja, nós temos a competição hoje, como nós podemos olhar? Quer dizer, você tem mercados que, do ponto de vista econômico, nós chamamos de mercados price taker. Price taker significa o preço está dado. Então, quer dizer, como eu mencionei, uma caixa de chocolate aqui e ali é a mesma caixa de chocolate. Não é? Então, como é que você pode diferenciar isto? Você pode diferenciar a partir de vários componentes. Um destes componentes é a relação com a própria indústria. Talvez uma embalagem diferente, uma condição especial, alguma coisa personalizada, eu não sei. Mas coisas desta natureza são suscitadas pela criatividade do comerciante e principalmente na sua relação com a própria indústria. E assim, professor, eu acho o seguinte, o supermercado ele tem que pensar, você que está vendo a gente, o seu consumidor, o seu cliente tem que sentir o clima, só que eu acho que o seu funcionário também tem que ser envolvido aí no planejamento para a data, né? O senhor não acha, professor? Veja, é o seguinte, a indústria, no caso da indústria, você não tem contato com a indústria. Você tem contato com os embaixadores da indústria, que são os produtos. Então, aqui você não tem contato com a Nestlé, por exemplo, você tem contato com o tablete de chocolate da Nestlé. É diferente do varejo. No caso do varejo, você tem contato com a operação. Eu estou dizendo, vamos dizer assim, o varejo físico, não é? Você tem contato, loja física, né? Loja física. Você tem contato com a operação
do varejo. Você passa por dentro da operação. A indústria não. Você só tem contato com o produto. O produto está lá e as pessoas que fizeram com que aquele produto chegasse até aquele ponto de venda, você não tem contato. É diferente do varejo. Então, a importância dos indivíduos ou das pessoas nas relações do varejo são evidentemente muito maiores, a importância é muito maior do que no caso da indústria. Eu me refiro especificamente ao comportamento de consumo dos indivíduos. No caso do comportamento de consumo dos indivíduos, a relação com o varejo é completamente diferente da relação que ele tem com a própria indústria. E da mesma forma que essa relação é importante para a indústria ter o supermercado, que é assim, aquilo que você falou, o produto dela é o mesmo. Ela produz o mesmo produto, e esse produto vão estar em várias lojas e várias redes aí. Só que quem que vai vender esse produto? O supermercado. O supermercado. E o que ele vai usar? A experiência. Né? Ele que vai atingir o consumidor. Então, por isso realmente que eu acho que a parceria entre indústria e varejo tem crescido aí, né? Deixa eu dizer uma coisa. Nós lá na Fundação temos o MBA Varejo, que tem já mais de 35 anos. E uma coisa interessante é que quando você olha os egressos do curso de MBA, a maior parte, eu diria 60%, 70%, não são daquelas pessoas que nós podemos chamar do varejo tradicional. São pessoas da indústria, do setor serviços, do setor financeiro. Por quê? Porque estas pessoas também que nos assistem, eles também estão preocupados de como é que vão ser distribuídos os produtos ou os serviços deles. E eles precisam entender. Por isso que essas pessoas procuram os cursos, né, para entender a distribuição. Ou seja, o varejo veja, tem uma definição do professor Kotler, de marketing, que diz exatamente o seguinte: o que é o varejo? O varejo é toda atividade de fracionamento. Né? O varejo, ele fraciona, ele liga quem compra com quem vende. Né? Isto responde à economia. A ciência econômica responde 3 perguntas: o que produzir, para quem produzir e onde produzir. O varejo ajuda a responder 2 perguntas: o que produzir, para quem produzir. Nossa, professor, foi ótimo. Nunca tinha ouvido essa... Olha, vocês estão acompanhando, anota que é importante. Professora, uma outra pergunta. Essa daí, você vai ter que... os desafetos, aí o pessoal vai meio que odiar a gente, mas eu quero a sua opinião sincera. Quando o senhor compara que as redes que a gente tem no Brasil, a gente tem redes incríveis de supermercados. Eu acho que, quer dizer, os nossos supermercados aqui, na capital, fora da capital do estado de São Paulo, no Brasil, a gente tem redes incríveis aí, que não deixam nada a desejar em termos de lojas, de conforto, de preço, de... Quando o senhor compara a operação varejista, supermercadista hoje no Brasil, o senhor acha que essas redes trabalham muito bem essas datas, quando comparado com os Estados Unidos, quando comparado com a Europa, ou a gente tem muito que aprender ainda nesse caminho? Olha, eu vou te dar 2 respostas, tá? A primeira é a seguinte: eu fico um pouco incomodado quando nós vamos, por exemplo, na National Retail Federation, NRF, como se fôssemos alunos sem saber nada. Né? E eu lembro da célebre frase do Nelson Rodrigues, que diz que nós sofremos de um complexo de vira-latas. Né? Então, eu acho que nós temos muita coisa boa. Né? Por quê? Tem uma razão para isso. Nossa economia passou por mudanças dramáticas em um período muito curto. Quer dizer, nós estamos passando por crises, uma após a outra, desde 1968, 1970, final da década de 70, primeira e segunda crise do petróleo, o choque dos juros.
nós estamos passando por crises que elevaram a inflação a patamares inimagináveis, conseguimos superar isso. E esses empresários conseguiram superar isso. Então, nesses países, isso não aconteceu. Né? E o Darwin ensina que a principal característica da sobrevivência é a resiliência. E a resiliência, ela vem exatamente com a exposição do indivíduo a essas adversidades. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que nós temos muita coisa boa, não é? Evidentemente que existe uma disparidade muito grande, mas há operações exemplares. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu entendo, é que os supermercados, ou mesmo o varejo de maneira geral, mas os supermercados, eles operam, eles capturam muito bem as informações. Quando você passa no check-out de um supermercado, você praticamente fotografou a sua alma. Por quê? Porque é expressão do indivíduo aquilo que ele compra. Aquilo que ele compra mostra um pouco da personalidade dele, como ele realiza as escolhas. Né? Eu lembro no passado, na década de 80, a revista Veja, se fizerem uma pesquisa vão achar, fez uma pesquisa na Península dos Ministros. Ela recolheu o lixo dos ministros durante, acho que, um mês. E aí soltou uma matéria, que foi uma matéria assim, muito polêmica, foi o lixo dos ministros. Aí dizia o que o ministro consumia, etc. Então, porque a sua escolha revela um pouco desse do seu caráter, da maneira como você realiza ou desempenha as suas atividades. Então, isto é absolutamente importante considerar. As escolhas que os indivíduos fazem, como elas são exercidas. E isso, o varejo, a atividade de varejo, ela tem um contato direto com esse consumidor final, ela detém essas informações por conta da proximidade, seja no varejo físico, seja no varejo virtual. É que hoje tem online, né, professor? Tudo isso também, né? O supermercado pode aproveitar essas datas também e vender ali também, né, no online, né? Exatamente. Eu acho que não dá para... Mas eu ia completar o seguinte, o que é? Então, captura muito, essa é uma crítica, né? Você captura muitas informações. Não é? Então, eu diria que você, na captura dos dados, você tem, digamos, uma Ferrari. Pode não ser uma Ferrari, mas pode ser um carro muito bom na captura dos dados. Mas na análise dos dados, você ainda opera talvez com um Toyota Civic, com um Corolla, entendeu? Desperdício, né? Desperdício. Então você captura muito, mas você aproveita muito pouco, ou muito menos do que poderia, do potencial que esses dados podem te passar. Pois é, professor, quem hoje domina, né, a leitura desses dados, eu acho que está aí o ouro, né? Ali está o... Então, nós tivemos, né, a idade da pedra, a idade da pedra lascada, a idade dos metais. Nunca se sabe exatamente quando começa a idade da pedra, quando começa a idade dos... Não se sabe. Né? Eu diria o seguinte, nós estamos vivendo a idade da informação. Né? A informação é o ouro hoje. Né? É aquilo que faz a diferença. É aquilo que muda o patamar de competição. Tanto que os nossos dados são valiosos, né? Todo mundo quer os seus dados. Por onde você anda, eles querem seus dados. É o que vale, né? E por quê? É como eu te disse, né? Veja, uma das pesquisas que se faz, o IBGE faz, é a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. Uhum. A pesquisa de orçamentos familiares, você tem os pesquisadores que acompanham como as famílias realizam os gastos. Muito bem. Hoje é possível você capturar essas disposições de consumo
que são espontâneas, e isso tem um valor completamente diferente daquelas disposições de consumo que são provocadas por digamos, por uma pergunta, é completamente diferente. É aquilo que você fez. Hoje, as redes sociais, né, trazem essas informações. Então, eu diria, por exemplo, o seguinte: vamos supor que eu queira avaliar a audácia de pessoas. Por exemplo, eu quero avaliar a audácia dos consumidores ou dos espectadores que estão nos assistindo. Então, vamos gerar aqui, vamos criar aqui um jogo de pôquer, por exemplo, e vamos apostar feijãozinho, né? Então, quem tiver depois vencido isso, você foi o mais proativo, etc. Com feijãozinho. Tira o feijãozinho e põe dinheiro de verdade. Muda, né? O feijãozinho são as pesquisas de opinião. Elas têm valor, desde que elas sejam bem desenhadas, elas têm valor. Mas quando você botou dinheiro, é a resposta espontânea. Isto você coleta nas redes sociais. Você, com os instrumentos de inteligência artificial e Natural Language Processing, você pode capturar esses comportamentos. As pesquisas a maior parte das pesquisas que nós fazemos no IBEVAR e na FIA utilizam os recursos de algoritmos de inteligência artificial e processamento de linguagem natural para capturar a disposição dos indivíduos de forma espontânea. Entendi. Professor, para a gente finalizar a conversa, enfim, está muito boa, mas enfim, isso vai voltar aqui outras vezes ainda. Se existe se eu pudesse dar assim, uma dica ou um esqueminha, assim, uma estratégia, para você que quer vender bem no Dia dos Namorados, aí está chegando uma data importante no varejo, supermercado, o que você tem que fazer? O Beabá, algumas dicas, 3 dicas, 4 dicas básicas, assim, para ele aproveitar essa data aí. Na verdade, é chovendo molhado, né? Mas a primeira é você se preparar para isso, né? E você utilizar as informações que você tem para construir a sua proposta de valor para o consumidor. Preparar e comprar o produto com antecedência da indústria. Comprar com antecedência, mas antes disso, é você olhar para o teu banco de informações e segmentar esse banco de informações, procurando saber do teu negócio, na sua região, nas suas lojas, e naquelas lojas, o que o indivíduo compra, como compra, quando compra. Isto vai permitir que você realize um processo de compra eficiente, porque é o seguinte, isso desde sempre, né? O varejista mais simples ao mais sofisticado sabe disso. O segredo do varejo está em comprar bem. Comprar bem, né, professor? Meu Deus, papo de... Mas diminuiu, né? Hoje o varejo compra melhor, não compra? Hoje sim, porque você tem mais informações. Você tem mais informações. Eu acho que e você só consegue comprar bem se você tiver informação. Pois é, porque é o prejuízo, né, professor? Exatamente. Professor, acho que é isso. Obrigada, viu? Tem alguma outra dica que a senhor achar bom reforçar para quem está vendo a gente? Não esquecer do namorado, não esquecer da namorada. Né? Pois é, ó, dica importante aí. Se você quiser manter o relacionamento, né, professor? É isso mesmo. Nem que seja aquele bombonzinho, né? Aquele, sei lá, junta lá o bombom com a flor, já tá bom, né? Principalmente mulher não gosta que esqueça, né? Pois é, professor. A mulherada fica brava. Professor, quem quiser encontrar o senhor nas redes, no LinkedIn... Eu tenho o LinkedIn. Tá como Cláudio Felizoni mesmo? Isso, Cláudio Felizoni. Vou jogar Cláudio Felizoni lá. E também no Instagram, Claudio.Felizoni. Professor, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso. Sempre é ótimo receber o senhor aqui no SV Taon. Falaremos aí em outras oportunidades, porque assuntos no varejo não faltam, né? Sim. O varejo está sempre assim, ó, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E até a próxima, viu, professor? Obrigado. E você que está vendo a gente aí, nos sigam no YouTube, nas redes sociais da Super Varejo, no portal Super Varejo e no WhatsApp. E veja nossa revista. E até a próxima.